Salve galera, vamos começar nossos estudos de óptica aqui no nosso canal, na nossa playlist, certo? Algumas escolas, alguns professores, alguns livros preferem dar esse conteúdo no primeiro bimestre, outros livros preferem colocar esse conteúdo no terceiro ou quarto bimestre. Seguindo aqui a nossa playlist, esse conteúdo seria o nosso terceiro bimestre, tá bom? Mas, no caso, é separado. Se você está estudando óptica, pode começar por essa aula e ir seguindo a playlist conforme os vídeos for saindo, ok? Bem, o que vai estudar a óptica? Uma coisa interessante é a utilização da palavra óptica e ótica. É uma questão de costume. Muitas das vezes os professores falam óptica. Lá em 2009 teve um acordo ortográfico e nesse acordo ortográfico ficou definido que o correto seria óptica. Ok? Esse seria o correto para estar falando, analisando os fenômenos físicos relacionados à luz. Isso lá em 2009, acordo ortográfico de 2009. Só que em 2016 teve um novo acordo ortográfico. E uma coisa interessante é que várias palavras, por exemplo, batismo, antigamente se escrevia baptismo, ok? Várias palavras tinham esse P mudo. Isso é de origem lá de Portugal. No Portugal, eles têm muito costume a ter várias palavras com esse P. E nós herdamos isso deles, só que os brasileiros foram alterando ao longo dos anos e nós mesmos tiramos esse P, ok? Quando teve o acordo ortográfico lá em 2009, muitas palavras no Brasil tirou o P, mas foi decidido que óptica ficaria, uma vez que a palavra ótica também era usado para estudar fenômenos relacionados a som, audição. Ótica, ok? Só que em 2016, isso é um ponto muito importante, teve um novo acordo ortográfico. E nesse novo acordo ortográfico foi tirado o P, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Para o brasileiro, que já estava até acostumado a falar da palavra ótica, não mudou tanto, mas para Portugal foi uma mudança muito drástica, porque várias palavras lá, eles que têm um português que fica mais preso a essa raiz do P, mudou. E aí, para ter um português mais homogêneo entre Portugal e Brasil. Então, hoje, de acordo com o novo acordo ortográfico, a palavra é ótica. Isso surgiu em 2016. Só que em 2009, teve um acordo ortográfico que falava que o correto era óptica. E é muito comum professores que aprenderam nessa época defender que o certo é óptica. Com todas as leis, todas as forças, ele vai defender que é óptica, porque teve um acordo ortográfico e foi definido que esse era o correto. Só que ele está falando do acordo ortográfico antigo. O novo, de 2016, que é o vigente, define que agora o correto é ótica. Tanto para audição quanto para visão. São palavras que vão ter um certo sinônimo, ok? Bem, saindo dessa questão de português e tudo mais, isso é só um a mais, porque isso pode ser cobrado no Enem, certo? Vamos lá, então o correto é ótica. Eu estudei em 2009, então acaba que de vez em quando eu falo óptica, tá? Mas aí vocês devem entender. Correto é ótica, vamos lá. O que a ótica vai estudar? Ela vai estudar tudo relacionado à luz. E é possível você passar 2, 3 anos inteiros estudando tudo sobre luz. O que ela faz, quais são suas características. Isso levaria uns 2, 3 anos inteiros. Nós vamos nos limitar a estudar os principais fenômenos relacionados à luz, relacionado à ótica, ok? E antes de iniciar esse estudo desses fenômenos, que basicamente serão 2, chamado de reflexão e refração, antes de a gente estudar esses 2 fenômenos, nós vamos entender pelo menos alguma coisa sobre o que é a luz, como ela se comporta e tudo mais. Bem, para a gente entender o que é a luz, a gente vai pensar como a luz surge. A princípio, ela tem uma fonte de luz. E as fontes de luz, elas são divididas em 2, ok? Nós temos as fontes de luz primária, vou pegar aqui uma cor. Nós temos aqui as fontes de luz primária. O que é uma fonte de luz primária? Uma fonte de luz primária é aquele cara que ele estando ali, a gente vê ele. Porque ele tem a luz dele, ele brilha por si só. Por exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte de luz primária. Eu não preciso de nenhuma outra fonte para enxergar o Sol. O Sol apareceu, a gente vê o Sol. Agora, um outro exemplo de fonte de luz primária. Uma lâmpada acesa.
Se a lâmpada está acesa, ela apareceu ali, ó, você consegue enxergar ela. Então a gente define que a fonte de luz primária, ela tem luz própria. Elas têm luz própria. Ok? Essas são as fontes de luz primária. Além das fontes de luz primária, nós dizemos que existem também as fontes de luz secundária. As fontes de luz secundárias, vamos lá. Secundária. O que vem a ser uma fonte de luz secundária? É aquela fonte de luz que, na verdade, ela não não deveria receber essa definição de fonte. Na verdade, a gente enxerga, a luz vem dela, mas a origem da luz não é dela. Na verdade, existe uma fonte de luz primária, vamos dizer o Sol. O Sol joga a luz nessa caneta e dessa caneta a luz vem para mim. E a gente fala que esse cara aqui é uma fonte de luz secundária. Ele não tem luz própria. Na verdade, ele precisa que a luz do sol bata nele e depois venha para os meus olhos. Ou a luz de uma lâmpada bata nele e depois venha para os meus olhos para eu enxergar ele. Ele emite luz através de um fenômeno que a gente vai estudar também, chamado reflexão. Primeiro bate nele, depois vem para mim. Isso implica que as fontes de luz secundária, a gente só consegue enxergar ela, a fonte, se existir uma primária presente. Por quê? Se eu tirar o sol, se eu tirar a lâmpada acesa, quando eu olhar para esse objeto, tudo aqui vai estar escuro, eu não vou enxergar esse objeto. Mas se você tem uma fonte de luz primária, se tiver tudo escuro e de repente aparece aqui uma fonte de luz primária, a fonte de luz primária ilumina o ambiente e a gente consegue enxergar ele. Então, todos os objetos que não têm brilho são fonte de luz secundária. Tudo aquilo que tem um brilho, que tem uma luz própria, são fonte de luz primária. Esses aqui, então, não tem. Vou colocar assim, não tem luz própria. Ok? Fonte de luz primária, Sol. Fonte de luz secundária, Lua. A Lua, ela não tem luz própria. Quando a gente enxerga a Lua, nada mais é do que uma reflexão da luz do Sol que bate na Lua e vem pra gente. Tá bom? Então, agora focando aqui na luz primária, aquelas que emitem luz, ok? Aquelas que têm o brilho próprio. Vamos focar nela, porque essas daqui são todos os objetos que refletem a luz, que a gente não tem a sua própria luz. Agora vamos pensar na luz, na fonte de luz primária, ok? Ela vai ser o nosso alvo de estudo da aula de hoje. A luz primária, elas podem ser classificadas em dois tipos de fonte. Elas podem ser uma fonte incandescente, ok? E pode ser uma fonte luminescente. Luminescente. O que é uma fonte de luz incandescente e o que é uma fonte de luz luminescente? Isso é bem interessante porque isso foi um divisor de iluminação residencial. Basicamente, antigamente, as residências eram iluminadas por esse tipo de lâmpada. A lâmpada conhecida como incandescente. Ok? Essa é uma lâmpada incandescente, ela é mais antiga. E a principal característica dela é que ela esquenta. E não esquenta pouco não, esquenta muito. Se você tivesse uma lâmpada incandescente ali ligada durante meia hora, se você pegasse nessa lâmpada, você queimava a sua mão, porque ela esquenta bastante. Essa é a característica da lâmpada incandescente ou de todo material que tem o seu brilho, que tem a sua forma de produzir luz sendo incandescente. Que característica é essa? Depois eu escrevo luminescente. A característica é a sua luz, ela é devida, está associada à temperatura. Opa, só um R esquisito aqui. Temperatura. Como assim? Quanto maior a temperatura de determinado objeto, ok? Maior a chance de ele começar a incandescer, ou seja, emitir luz. Uma coisa bem interessante que a gente pode fazer como experiência em casa é o seguinte: pegar uma faca,
ok? Uma faca de cabo de madeira, para não derreter e nem queimar a mão. Uma faca de cabo de madeira, e aí você vai para a cozinha e apaga todas as lâmpadas, todas as luzes, apaga tudo. E aí você vai ver que você não enxerga a faca. Por quê? Porque a faca em si, ela não emite luz, certo? Ela é uma fonte de luz secundária. Para você enxergar a faca, é preciso ter alguma fonte de luz próximo, certo? Mas se você pegar a faca e botar no fogo e esperar um tempinho, depois de um tempo, a ponta da faca começa a ter um brilho vermelho. O que está acontecendo? A temperatura dela está aumentando tanto que ela começou a encandecer. Ela virou uma fonte primária de luz. Ela virou uma fonte primária de luz. E aí você apaga o fogo do fogão, apaga todas as luzes, com tudo apagado, você ainda consegue ver a ponta da faca com aquele brilho vermelho. Ou seja, é a produção de luz através da temperatura. Isso é como funcionavam essas lâmpadas incandescentes. Ela esquentava, aqui tem um filamento chamado tungstênio, que é um filamento que aguenta altas temperaturas. Esse filamento ele esquentava tanto que a lâmpada começava a brilhar. E aí tinha nossas lâmpadas incandescentes. O ponto negativo dessa lâmpada é que o fato dela esquentar fazia ela gastar muito mais energia. Então a conta de luz vinha altíssima por conta das lâmpadas incandescentes. Até que depois surgiu as lâmpadas luminescentes. O que é uma lâmpada luminescente? A forma como ela produz luz não está associada à sua temperatura. Ou seja, essas lâmpadas elas não esquentam. Ok? Não esquentam tanto. Elas esquentam por outros motivos, mas não é por conta da sua temperatura que ela tem o seu brilho. E aí, então, surgiu as lâmpadas luminescentes. Luminescentes. Só que, até mesmo entre as luminescentes, as incandescentes só tem esse tipo, temperatura. Só que as luminescentes têm dois tipos. Não está associada à temperatura. Vamos lá. Não está associada à temperatura. O seu brilho, a sua produção de luz não está associada à temperatura. Porém, temos dois tipos. Opa! Dois tipos, certo? Esses dois tipos são a fonte de luz, vou pegar uma outra cor aqui, a fonte de luz fluorescente, fluorescente, faltou um S ali, fluorescente, ok? E temos a fonte de luz fosforescente. Vamos falar primeiro da fluorescente. Essa lâmpada aqui, que não esquenta, ela é uma lâmpada luminescente. Só que ela sendo luminescente, ou ela é fluorescente, ou ela é... Deixa eu escrever logo aqui embaixo. Então, galera, continuando aqui, minha lâmpada acabou de cair da minha mesinha e quebrar, mas vamos lá. Fluorescente é um tipo de luminescente. Além da fluorescente, nós temos a deixa eu botar um F melhorzinho aqui. Fosforescente. Ok? Temos esses dois tipos de luminescente. É a fluorescente e a fosforescente. O que vem a ser uma lâmpada fluorescente? Quer dizer o seguinte, ela consegue emitir luz, mas ela precisa de alguma coisa que atue sobre ela, que no caso é energia elétrica, certo? As fontes primárias, elas têm luz e acabou. Elas estão emitindo luz, o Sol emite luz, essa é uma característica dele. As lâmpadas, por exemplo, fluorescentes, elas precisam de energia elétrica para acender. Ela pode ter a versão dela apagada, certo? E aí você acende, pá, é a versão dela acesa, ok? Mas as fosforescentes, elas funcionam de uma forma um pouco diferente. O que é uma lâmpada, uma fonte de luz fosforescente? Na verdade, o funcionamento dela é o seguinte:
tem uma luz ambiente, ela absorve essa luz. Enquanto ela estiver absorvendo a luz, beleza. Aí quando a luz ambiente acaba, ou seja, some, fica tudo escuro, é a hora que ela libera a luz que ela absorveu. Essa é a fosforescente. A fluorescente é o caso da lâmpada, ok? Que funciona enquanto tem energia elétrica. Assim que a energia elétrica é cortada, acabou. Acabou a iluminação fluorescente. Mas a iluminação fosforescente é aquela que é uma substância, ela tem a ver com uma questão química do que é composto aquela substância, em geral alguma coisa sólida, como interruptor de lâmpadas, ok? O material da qual ele é feito, ele pode ser um material fosforescente. Ele absorve a luz ambiente e quando a luz ambiente acaba, aí ele libera a luz que ele absorveu, tendo um brilho próprio, mesmo no escuro. É aquelas coisas que nós falamos que brilham no escuro. Tá bom, pessoal? E aí fica definido o que é fluorescente e o que é fosforescente. Então, vamos fazer, como aqui tem várias definições, ok? Vamos resumir da seguinte maneira. Fonte de luz. Fonte de luz, ok? A fonte de luz, ela pode ser dividida em dois tipos. Nós temos as primárias e secundária. Ok? No nosso mapa mental a gente não coloca definição, a gente só leva uma coisa a outra. Bem, primária tem luz própria, secundária não tem luz própria, certo? Então nós temos aqui, dois tipos de fontes de luz. Só que a fonte de luz primária, nós temos as incandescente. Vamos lá, deixa eu ir no preto. Incandescente. Incandescente e luminescente. Luminescente. Certo? Então tá aqui, para a gente não esquecer. Fonte de luz primária, nós temos a incandescente, ok? E nós temos a luminescente. Então tá aqui. Certo? Considerando aqui a luminescente, nós temos ainda dois tipos. Nós temos dentro das luminescentes, aqui acabou. Dentro das luminescentes nós temos a fluorescente. Opa! Ficou um F esquisito aqui. Fluorescente. E a foi uma letra muito grande. Deixa eu diminuir essa letra aqui para a gente colocar bem organizado. Que é o seguinte. Nós vamos ter a fluorescente e a fosforescente. Ok? Essas são as definições para a nossa aula de hoje. E está aqui o nosso mapa mental. Para a gente não se perder, tudo o que a gente aprendeu hoje foi isso. Ok? Fonte de luz pode ser primária e secundária. Primária tem luz própria, secundária não tem. Da primária, temos dois tipos de fontes que emitem luz. Tem as incandescentes, que está associada à temperatura, e tem as luminescentes, que não está associada à temperatura. A incandescente, para ter esse brilho, ela tem que estar em altas temperaturas, como o Sol, por exemplo. Se não fosse a alta temperatura dela, ela não brilhava. Então aqui tem as incandescentes, altas temperaturas, e luminescente, nada de altas temperaturas. Dentre as luminescentes, nós temos as fluorescentes e as fosforescentes. Ambas dessas coisas, elas têm luz, mas não são quentes, ok? A fluorescente é aquela que vai funcionar através de alguma excitação, por exemplo, usando energia elétrica,
tá? E a fosforescente é aquela que ela vai funcionar absorvendo a luz que tem ali ao redor. Depois que ela absorve, ela vai e joga para o ambiente. E aí ela tem o seu brilho, ok? Essas são as fosforescentes. Com isso a gente resume a aula de hoje, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!